Presidente Trump processa a BBC e pede uma indenização de 10 bilhões de dólares. Escolas de Providence recebem reforço na segurança, enquanto as buscas pelo atirador da Universidade Brown continuam. Distribuidora de alimentos étnicos emite 50 recalls após produtos testarem positivo para salmonela. Essas e outras notícias, agora, no Brasil News. Boa noite. Reforços policiais foram enviados às escolas de Providence, em Rhode Island, nesta terça-feira, para tranquilizar os pais, enquanto as buscas pelo atirador da Universidade Brown continuam. Autoridades divulgaram outros vídeos do homem suspeito do ataque no sábado, que matou 2 estudantes e feriu outros 9 em uma sala de aula. Após liberarem um suspeito de cerca de 20 anos, a polícia tem apelado para o público por qualquer informação que possa ajudar a capturar o atirador. Na segunda, policiais fizeram uma varredura batendo de porta em porta em busca de imagens de câmeras de seguranças residenciais. Acompanhe agora um giro de notícias pela região de Nova York com a repórter Aletea Rodrigues. A Shiitake New York, uma grande empresa e distribuidora de alimentos étnicos, especialmente produtos indianos, que importa e distribui produtos nos Estados Unidos, emitiu 50 recalls após produtos testarem positivo para salmonela. A empresa atacadista, que opera a partir da base em Edison, New Jersey, informou que os produtos afetados foram distribuídos em todo o país. Todos os recalls receberam a classificação 1 da Administração Federal de Alimentos e Medicamentos, a FDA, que indica que o uso dos produtos afetados pode causar graves consequências adversas à saúde ou até mesmo à morte. Os consumidores que possuírem qualquer um dos produtos da lista, que se encontra no site da FDA, devem devolver ao local de compra para obter um reembolso. Os sintomas comuns da salmonela são febre, diarreia, náuseas, vômitos e dor abdominal. A temporada de caça ao urso em New Jersey será estendida por 4 dias após o estado não ter atingido a meta de 20% de ursos abatidos. De acordo com o Departamento de Proteção Ambiental, um total de 454 ursos foram mortos nos primeiros segmentos da caçada, 368 no segmento A e 86 no segmento B. O terceiro período terá início na quarta-feira e terminará no sábado. Os horários de caça para cada dia serão divulgados meia hora antes do nascer do sol e meia hora depois do pôr do sol. Uma pessoa sofreu queimaduras graves e outra continua desaparecida após um incêndio em uma casa no Maine, no norte de New England, na noite de segunda-feira. Quando chegaram no local, os bombeiros já encontraram a casa completamente em chamas e um homem com queimaduras graves, próximo à residência que havia escapado antes da chegada dos socorristas. Ele foi transferido de helicóptero para um hospital mais próximo e se encontra em estado crítico. A vítima informou aos bombeiros que havia outra pessoa dentro da casa. A busca pela segunda vítima continua e a causa do incêndio está sendo investigada. E a governadora de Massachusetts pediu às autoridades federais de imigração o fim das deportações sem o devido processo legal. Em uma carta de 12 de dezembro, endereçada à secretária de Segurança Interna, Christian Noem, e ao diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, Todd Lyons, a governadora de Massachusetts, Maura Healey, afirmou que o uso de aeronaves particulares pelo ICE para remover rapidamente os residentes e separá-los das famílias, amigos e advogados sem o devido processo legal faz parte das táticas de deportação perturbadoras e anti-americanas. Healey ainda acrescentou que a maioria das pessoas detidas pelo ICE no estado no último ano não possui antecedentes criminais. Até o fechamento desta edição, o ICE não havia se pronunciado sobre o assunto.
A seguir, um resgate dramático de pai e filho em uma região dos Everglades, na Flórida, conhecida por ser infestada de jacarés. As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. O presidente Donald Trump entrou com um processo de difamação de 10 bilhões de dólares contra a rede de TV britânica BBC. O presidente Donald Trump acusa a emissora de alterar as palavras em um documentário sobre a revolta no Capitólio. Segundo Trump, a emissora de TV britânica BBC editou um discurso que ele fez em 2021, no dia em que os apoiadores invadiram o Capitólio americano. O processo foi aberto na segunda-feira em um tribunal federal de Miami. Suing the BBC for putting words in my mouth, literally, they put words in my mouth. They had me saying things that I never said coming out. I guess they used AI or something. So we'll be bringing that lawsuit. A lot of people are asking, when are you bringing that lawsuit? Even the media can't believe that one. They actually put terrible words in my mouth having to do with January 6th that I didn't say. Trump está exigindo 5 bilhões de dólares em indenização por cada uma das duas acusações relacionadas ao documentário da BBC sobre o papel dele no motim do Capitólio em 6 de janeiro. O documentário Panorama, exibido no principal telejornal da emissora, intercalou trechos do discurso de Trump, dando a entender que ele incitou o tumulto. O presidente nega responsabilidade pelos distúrbios, nos quais manifestantes tentaram impedir o Congresso de certificar a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020. A BBC classificou a edição como um erro de julgamento e pediu desculpas, mas disse que a alegação de Trump não tem fundamento legal. A polícia de um condado da Flórida passou a usar nova tecnologia de tradução para se comunicar com pessoas que não falam inglês durante as abordagens. A repórter Lorena Gomes tem os detalhes. O sistema funciona em tempo real e permite tradução em diversos idiomas. A nova tecnologia usada pela polícia no condado de Flagler vai ajudar agentes a entender relatos, dar instruções e evitar mal-entendidos por causa do idioma. A ferramenta tem como objetivo aumentar a segurança tanto dos policiais quanto da população, especialmente em situações de emergência, e reduz a necessidade de intérpretes presenciais, agilizando o atendimento no local. Segundo autoridades, a ideia é melhorar a comunicação com comunidades imigrantes e tornar as abordagens mais eficientes e humanizadas. E um homem foi preso após a morte da filha de 1 ano e 8 meses dentro de uma banheira de água quente no condado de Brevard. Segundo a polícia, Raina Tyrone Hogue, de 33 anos, adormeceu com um bebê dentro da água. A menina teria ficado submersa e morreu. O incidente aconteceu na madrugada de sábado em Kissimmee. A polícia classificou o caso como negligência criminal e disse que o pai foi detido pela supervisão inadequada, o que levou à tragédia. A causa da morte ainda não foi determinada. A família é de Washington, D.C. e teria alugado a casa por uma temporada. A polícia pediu que os responsáveis por crianças tenham extremo cuidado ao usar banheiras e áreas com água para evitar acidentes fatais. E uma cena chamou a atenção nas redes sociais.
O vídeo mostra o momento em que pai e filho são resgatados de maneira dramática em uma região dos Everglades conhecida por ser infestada de jacarés. No registro, é possível ver equipes de resgate se aproximando com cuidado em meio à água e vegetação. Equipamentos especiais foram usados para garantir a segurança do pai e do filho. Eles receberam atendimento imediato no local. Autoridades alertam que a região dos Everglades possui jacarés e outras condições perigosas e que, mesmo que a área seja popular para aventuras, é fundamental seguir as orientações de segurança e não se aventurar sem equipamento adequado. E um barco abandonado foi afundado para virar recife artificial na Flórida. A ação foi coordenada pela Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, a FWC. Segundo o órgão, a embarcação de cerca de 69 metros estava abandonada e representava risco ao meio ambiente e para a navegação. Antes do afundamento na costa de San Lucie, o barco passou por um processo de limpeza para retirada de óleo, combustível e outros materiais poluentes. Borocho, como a embarcação era conhecida, estava em um rio em Miami por uma década. Ela foi submersa no mês passado, mas só agora as imagens foram divulgadas. No fundo do mar, a estrutura deve servir de abrigo para peixes, ajudar na recuperação do ecossistema marinho e incentivar o turismo de mergulho na região. No próximo bloco, forte temporal derruba uma réplica de Estátua da Liberdade, no sul do Brasil. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. Veja agora um giro de notícias do Brasil. No segundo dia de greve nacional dos petroleiros, a Federação Única dos Petroleiros disse que aumentou o número de adesão e estão paralisadas 24 plataformas, 9 unidades da Transpetro, 8 refinarias, 5 campos terrestres, 3 termoelétricas, entre outros. Segundo a Petrobras, não há impacto na produção de petróleo e derivados. A greve, que começou na segunda-feira, é por tempo indeterminado e foi motivada por insatisfação em negociações do acordo coletivo de trabalho. O Procon de São Paulo multou a concessionária Enel em mais de 14 milhões de reais por falhas na distribuição de energia elétrica na capital paulista na semana passada. Em comunicado publicado na segunda-feira, o órgão disse que até 3 milhões de consumidores ficaram sem energia elétrica no período. Após a notificação, a Enel terá um prazo de 20 dias para contestar a autuação. A Enel disse em nota que a região foi atingida por ventos de até 98 km por hora e que a situação dos atingidos foi normalizada no domingo. Um forte temporal derrubou a réplica da Estátua da Liberdade de 35 metros de altura em Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre, na tarde de segunda-feira. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que as fortes rajadas de vento fazem a estátua inclinar, enquanto motoristas tentavam mover os veículos do local. Caiu, meu Deus! Vai cair!
A estátua estava instalada no estacionamento de uma das lojas da rede Havan. Não houve relatos de feridos. A polícia da Austrália investiga uma possível ligação entre o massacre na Praia de Bondi e redes extremistas. Autoridades divulgaram nesta terça-feira que pai e filho suspeitos de serem os autores do ataque mortal durante a celebração de Hanukkah em Sydney no domingo viajaram para as Filipinas semanas antes do massacre e que podem ter sido inspirados pelo Estado Islâmico. 15 pessoas foram assassinadas e um dos atiradores também morreu. O crime é investigado como um ato de terrorismo contra a comunidade judaica. Parece haver evidências de que isso foi inspirado por uma organização terrorista, pelo Estado Islâmico. Agora, algumas das evidências que estão sendo obtidas, incluindo a presença de bandeiras do Estado Islâmico no veículo apreendido, fazem parte dessa perversão radical do Islã, o que é absolutamente um problema. É algo que tem sido identificado globalmente como um problema também. O Estado Islâmico é criado por uma ideologia maligna que tem sido denunciada não apenas pelo governo australiano, mas também globalmente. A polícia identificou os suspeitos como Sajid Akram, um indiano de 50 anos, e o filho dele, Navid Akram, um australiano de 24. O pai foi morto pelas forças de segurança durante o ataque, enquanto o filho permanece em estado crítico. Segundo autoridades, os homens viajaram para as Filipinas no mês passado e retornaram a Sydney em 28 de novembro, poucas semanas antes do ataque terrorista. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.